Pessoal, tá aí o exemplo que eu queria tratar com vocês. Agora nós vamos considerar um problema em que a massa não está concentrada em pontos, mas ela está distribuída ao longo de uma região, como nesse caso aqui, em que ela se encontra espalhada por esse retângulo e esse quadrado. Como resolver esse problema? Como determinar o centro de massa desse sistema? A gente pode provar, mas eu não vou fazer isso aqui, já que vai ser necessário utilizar algumas ferramentas do cálculo, que o centro de massa de distribuições contínuas de massa coincidem com o centro geométrico se essa distribuição estiver simetricamente espalhada, tá? Então, no caso de triângulos e figuras regulares com mais de 4 lados, isso vai ser o encontro das medianas, né, que é um daqueles segmentos da figura que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, e no caso de um quadrilátero vai ser o encontro das diagonais. Nós não vamos provar isso aqui, mas eu vou utilizar. Então, se o sistema for composto, a gente vai determinar o centro de massa de cada parte. Cada centro de massa substitui as partes, e aí a gente determina o centro de massa do sistema utilizando o centro de massa das partes. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir o retângulo pelo seu centro de massa. Então, vamos considerar aqui que toda essa massa de 5 kg está concentrada nessa posição. E também vou fazer o mesmo para o quadrado. Toda a sua massa está concentrada nessa posição. E agora o problema se trata de determinar o centro de massa dessas duas cargas pontuais, aliás, dessas duas massas pontuais, desculpe. Bom, mas aí é só aplicar a definição, né? A gente multiplica cada massa pela sua abscissa para determinar a abscissa, né? Aliás, soma esses produtos e divide isso pela massa total do sistema, que vai gerar aí 4,3 centímetros aproximadamente, e usa o mesmo raciocínio para determinar a ordenada do centro de massa. Então, fazendo-se aí as contas, né, vocês vão encontrar um valor de 3,2 centímetros aproximadamente para a ordenada desse centro de massa, ok? Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês agora envolve aí sistemas tridimensionais, né? Mas mesmo assim, a única novidade é que a gente vai ter uma coordenada a mais, não vai ter nada de novo no raciocínio, né? Então vou exibir aí esse sistema. A gente vai considerar um cilindro de 5 kg, um cubo de 1 kg. Também nesses casos, o centro de massa vai ser o centro geométrico da figura, né? A gente vai substituir cada parte do sistema pelo seu centro de massa e fazer o centro de massa resultante. Então eu vou exibir aí o centro de massa de cada peça, nessa imagem um pouquinho maior, né? Perceba então que as coordenadas do primeiro são 0 para x, 0 para y e 2 para z, né? E para o segundo vão ser 1 para x. Se a gente projetar esse ponto nesse plano aqui, essa coordenada vai ser de uma unidade. 7, desculpa, ela vai ser 1 para y, né? 7 para x. E também 1 para z, já que se a gente projetar essa face aqui do cúpulo, né, ela vai estar, essa aresta aqui vai estar na altura 2. Então a metade disso é 1. Então essas são as coordenadas aí de cada peça. Então substituindo-se os valores, a gente encontra esses resultados aí, né, para as coordenadas do centro de massa. O mesmo raciocínio se aplica nesse caso. Vou exibir aí o centro de massa de cada parte. A gente vai calcular depois o centro de massa resultante. Então tem o centro de massa da esfera, o centro de massa do cubo, e aí as contas que vão levar aos resultados. Ok? Com relação aí ao centro de gravidade, o que faltou a gente tratar, né, da definição de centro de gravidade. Então, conforme vocês podem verificar aí na bibliografia número 3, que vai estar na referência aí, nas referências bibliográficas, né? O centro de gravidade é um ponto em torno do qual se equilibram todos os torques produzidos pelas forças gravitacionais que agem no sistema. Então, se a gravidade for uniforme da região, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Então eu quero que vocês observem essa figura, né? E daí derem aí esse sistema, que é uma distribuição de massa no formato de um paralelepípedo ABCD. E aí eu destaquei aqui o centro de massa desse sistema, né, que é o encontro dessas diagonais, e destaquei mais 4 pontos aí desse sistema aí, G, F, F' e G', né? Essa distribuição de massa é simétrica, então, e uniforme, então em cada região aqui a mesma quantidade de massa de uma mesma região em qualquer direção que seja, tá?
Então no ponto G vai agir uma força gravitacional que vai ser igual à força gravitacional que vai agir nesse ponto, que vai ser igual à força gravitacional que vai agir nesse e nesse. Percebam então que como o centro de massa é, no caso, um ponto que divide os pontos do sistema em regiões equidistantes a ele, né? Ou seja, para cada ponto do sistema é possível determinar um equidistante a ele, né? O torque que vai ser produzido aqui, devido a essa força gravitacional, vai ser cancelado pelo torque produzido aqui. E o torque produzido aqui vai ser cancelado pelo torque produzido aqui. E assim também vai acontecer com qualquer outro par de pontos desse sistema. Então esse ponto aqui, o centro de massa, vai ser também ele o centro de gravidade do sistema. Eu vou colocar aqui. Então também ele vai ser o centro de gravidade. Ok? Então tá aí. Em sistemas simétricos, em que a gravidade é a mesma em qualquer região, em qualquer direção, o centro de massa do sistema é também o centro de gravidade, porque ele é o ponto em torno do qual os torques das forças gravitacionais vão se cancelar. Beleza? Se a gravidade variar nessa região aqui dessa peça, como por exemplo aqui no ponto G', né? Eu estou mostrando aqui uma força gravitacional mais intensa aqui para a mesma massa. Bom, aí vocês vão perceber que esse torque já não é mais cancelado com esse. E aí a gente já não pode mais dizer que o centro de massa vai ser o centro de gravidade, né? Então, a moral da história é essa. Se a gravidade for uniforme e isotrópica, ou seja, se for a mesma em qualquer região, em qualquer direção, o centro de massa vai ser o centro de gravidade do sistema. Beleza? E para concluir, a gente vai falar aí sobre tipos de equilíbrio. O primeiro deles é o equilíbrio estável, que acontece quando o ponto de aplicação da força estiver abaixo do centro de gravidade. E o equilíbrio instável acontece quando o ponto de aplicação da força estiver acima do centro de gravidade. Como que a gente pode interpretar que isso aqui é um equilíbrio estável e esse é um instável? Eu fiz uma animaçãozinha aqui no GeoGebra para ilustrar primeiramente aqui um equilíbrio instável. Então a força está sendo aplicada acima do centro de gravidade. E aí o que vai acontecer se a gente animar aqui? Vocês vão perceber que a força gravitacional vai produzir um torque no sistema que vai afastar esse sistema da posição de equilíbrio. Então aqui o equilíbrio é chamado de instável, né? Depois que a força gravitacional puser o sistema para girar, ele não volta mais para a posição de equilíbrio. E agora a gente vai ver uma animação aqui para ilustrar um equilíbrio estável. Então, digamos que esse sistema estivesse sofrendo uma força que está sendo aplicada aqui nesse ponto F. Tá? Desculpa, né? Nesse ponto S aqui esteja agindo aí uma força qualquer, né? E aí digamos que esse sistema tivesse sido afastado dessa sua posição de equilíbrio. E aí a gente vai liberar o sistema agora. Vocês vão perceber que dessa vez essa força vai produzir um torque que vai restaurar a posição de equilíbrio do sistema. Então quando ela passar a agir, o sistema volta para a posição original. Essa é a diferença do equilíbrio estável para o equilíbrio instável, né? Então, quando a força motriz aí do sistema estiver sendo aplicada abaixo do centro de gravidade do sistema, nós temos então aí um equilíbrio que é estável, ok? Agora um exemplo prático disso é, por exemplo, o centro de gravidade e o centro de flutuação de um navio. Nessa primeira situação aqui, ele se encontra num equilíbrio estável. Vejam que a força, que nesse caso age no sistema, ela é chamada de empuxo, está agindo nesse ponto aqui que está acima do centro de gravidade do sistema. Vejam que conforme essa força de empuxo agir, né, ela vai produzir um torque aqui nesse sistema que vai restaurar a posição de equilíbrio. Então aqui temos um equilíbrio estável. Nesse caso aqui nós temos um equilíbrio instável, tá? O centro de gravidade fica acima do centro de flutuação, que é onde vai agir aí a força de empuxo. Dessa vez, quando o sistema for liberado sob a ação dessa força aqui, ele vai girar de forma que vai se afastar dessa posição de equilíbrio. Então aqui ele vai tender a emborcar, ok? Então tá aí uma aplicação
desses conceitos que a gente viu relativos aí ao equilíbrio. E eu vou concluir deixando aí para vocês um vídeo no qual o autor mostra como se pode determinar o centro de massa de um sistema. Por questões aí de direito autoral, não vou exibir o vídeo, mas a gente fez essa atividade em sala, fica aí só como um recurso adicional para vocês pesquisarem, ok? Então, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.